pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Otávio Protzek e na aulinha de hoje nós vamos resolver mais um exercício do livro Curso de Física Básica 1, do Moisés Nussbaum, né? Mais um exercício de cinemática unidimensional. E nesse exercício de hoje nós vamos calcular quanto de distância, né, um carro precisa percorrer antes de parar para velocidades diferentes. E nisso nós vamos considerar a desaceleração do carro e também o tempo de reação humana, né? Então, bora para o enunciado. O tempo médio de reação de um motorista, que é o tempo que decorre entre ele perceber o perigo súbito e aplicar os freios, é da ordem de 0,7 segundos. Um carro com bons freios, numa estrada seca, ele pode ser freado a uma taxa de 6 metros por segundo ao quadrado, ou seja, é o quanto ele consegue desacelerar. Aí o problema pede, calcule a distância mínima, então ele quer que a gente calcule a distância mínima que o carro percorre depois que o motorista avista o perigo, quando ele trafega a 30 km por hora, depois quando ele trafega a 60 km por hora e depois quando ele trafega a 90 km por hora. E o problema pede também para a gente estimar quantos comprimentos do carro corresponde à distância para cada uma dessas velocidades. Beleza? Então, bora lá. O que a gente começa? A gente sempre começa extraindo os dados que o problema falou pra gente. Então, o que o problema falou pra gente? Esse tempo de reação, então esse eu vou chamar de ΔT de reação, que é 0,7 segundos. O que mais que o problema falou pra gente? O problema falou a taxa com que ele consegue ser freado, ou seja, a aceleração, ou nesse caso, a desaceleração do carro. Então tem uma aceleração igual a menos 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E o que o problema quer? Ele quer a distância mínima, que eu vou chamar de ΔX mínimo, para o carro parar. Beleza? E o que mais? Ele quer essa distância mínima para 3 velocidades diferentes. Então, eu tenho a distância mínima para V0, que eu vou chamar de V0A, que é 30 km por hora. V0B, que é 60 km por hora. E V0C, que é 90 km por hora, né? Então, eu vou ter que fazer a continha para cada uma dessas velocidades. E depois comparar quantos comprimentos de carro aproximadamente vai corresponder a essa distância. Bom, então esses são os dados que o problema forneceu para a gente. Primeira coisa que a gente pode olhar. Eu tenho uma variação de tempo em segundos, uma aceleração ou desaceleração em metros por segundo ao quadrado e as velocidades são todas em quilômetros por hora. Então, eu acho que para ficar mais fácil, a gente pode converter essas velocidades já para unidades do SI, né? Então, vamos converter essas unidades para SI, dividir todo mundo por 3,6. Então, 30 km por hora dividido por 3,6, eu vou ficar com VA em unidades do SI como sendo 8,33 metros por segundo. Para VB, então, V0B, eu tenho 16,66 metros por segundo. E para VC,
eu vou ficar com 25 metros por segundo. Beleza? Então, aqui, todos os dados obtidos do enunciado do problema e todos convertidos em unidades do SI. Beleza? Então, beleza. Vamos lá. Vamos desenhar um gráfico unidimensional para a gente tentar visualizar esse problema. Então, vamos pensar assim. Aqui vai estar a estrada. No eixo X, né? Aqui vai estar o carro. Tem uma velocidade V, né? VA vai ser 30, B 60 e C 90, né? E esse carro vai percorrer toda essa distância ΔX. Então, essa distância ΔX é a distância que ele vai percorrer até conseguir parar. Belezinha? Aí como é que vai ser dividida essa distância? Essa distância ele vai percorrer durante o tempo de reação. Então, vamos separar aqui, ó, ΔX tempo de reação. Ou seja, a distância que ele vai percorrer antes de pisar no freio. A distância que ele vai percorrer durante aqueles 0,7 segundos, que o carro vai continuar com velocidade constante. Se o carro vai continuar com velocidade constante, nesse primeiro trecho eu tenho um movimento caracterizado como um movimento retilíneo uniforme. Beleza? Na segunda parte, o que vai acontecer? Esse carro ele vai estar sendo freado. Então, nessa segunda parte, eu vou ter um ΔX de freamento. Vamos colocar aqui, ΔXF. O que vai ser esse ΔXF? Vai ser quando ele vai diminuir a velocidade inicial dele, dos 30, dos 60 ou do 90, até zero. Então, vai ser a distância que ele vai percorrer desacelerando. Como eu tenho uma aceleração, uma desaceleração, esse movimento é caracterizado como sendo um movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, um movimento que tem aceleração constante, que no caso é menos 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, bora lá. O que mais que a gente pode dizer disso? Olha, na primeira parte desse movimento, o que acontece? Eu tenho um MRU. Quais equações eu posso usar no MRU? Olha, para velocidade e posição, a gente tem que velocidade igual a velocidade média, porque ela vai ser constante, vai ser ΔX, ΔT. Beleza? Então, eu tenho a velocidade inicial, né? Que não vai mudar nesse caso, A, B ou C, e o ΔX do tempo de resposta. Belezinha? Já para o movimento com aceleração constante, eu tenho um conjunto de equações que a gente pode usar para tentar resolver esse problema. Eu tenho a equação do vovô Ateu, V igual a V0 mais AT. Eu tenho a equação horária das posições, x igual a x0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E também a equação de Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔX. Beleza? Então, para o MRU, só me sobra essa equaçãozinha. Para o MRUV, a gente tem um conjuntinho de equações e a gente vai escolher a que melhor se adapta ao nosso problema. Beleza? Então, bora começar. Vamos começar com o velocidade A. Então, eu tenho aqui, para velocidade inicial A, que é 30 km por hora, ou 8,33 metros por segundo, o que a gente pode fazer? Olha, primeiro de tudo, eu acho interessante a gente calcular
quanto de distância ele vai percorrer nessa parte do tempo de reação aqui. Então, vamos usar a equação da velocidade média. Então, tem V0A igual ΔX, tempo de reação, A, dividido por ΔT. O ΔX, tempo de reação, é o que eu quero descobrir. A velocidade A é 8,33 metros por segundo, que está aqui. E esse tempo de reação é 0,7 segundos que o problema forneceu para a gente. Então, vou isolar o ΔX, tempo de reação, A, que vai ser igual a VA vezes ΔT de tempo de reação. Tempo de reação. Agora a gente pode substituir os valores aqui. Eu tenho 8,33 metros por segundo vezes 0,7 segundos. Fazendo uma análise dimensional aqui, a gente corta esse segundo com esse segundo e ficamos com ΔX, tempo de reação A, igual 8,33 vezes 0,7, nós ficamos com 5,83 metros. Percorrido nesse primeiro trecho aqui para o A. Beleza? Aí o que acontece? A gente precisa calcular a distância que ele percorreu quando estava freando. Quando ele estava freando o carro, nós temos o movimento retilíneo uniformemente variado. Aí a gente tem essas três equaçõezinhas aqui, essa e essa. Qual delas a gente pode usar? Olha, eu quero descobrir uma variação de posição. Então, eu tenho uma variação de posição nessa e uma variação de posição nessa. Então, a primeira equação de cara já não me serve, né? Do vovô ateu. Aí, o que mais que a gente tem? Olha, na segunda equação, a equação horária das posições, eu tenho um tempo aqui e aqui. O único tempo que o problema me forneceu foi o tempo de reação, não o tempo que ele vai demorar para frear, para parar. Então, eu não tenho dados suficientes para usar essa equação de cara. Vamos olhar para a equação de Torricelli. Na equação de Torricelli, olha só, eu tenho ΔX, tenho aceleração, né? Aceleração de freamento que o problema me deu, tenho a velocidade inicial, né? No caso aqui, a gente está fazendo para 30 km por hora, ou 8,33 metros por segundo, e eu tenho a velocidade final. Tem. Por quê? O carro quer parar. Então, a velocidade final, é zero. Então, eu consigo usar essa equaçãozinha aqui, a equação de Torricelli, para encontrar esse deslocamento. Então, vamos escrevê-la lá embaixo. Equação de Torricelli é v² igual a v0² mais 2a ΔX. Eu quero um ΔX de freamento, então eu vou colocar aquela minha aceleração de freamento. A minha velocidade final vai ser 0 e a minha velocidade inicial, para esse caso, vai ser esses 8,33 metros por segundo que a gente está trabalhando. Mas antes de substituir os números, vamos isolar o ΔX nessa equação. Então, eu tenho aqui ΔX de freamento para A, né? Vamos colocar aqui para A. É igual a esse V0 passa para o outro lado com sinal de menos V0 ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração. Belezinha? Agora sim, a gente pode substituir os númerozinhos aqui. Então, eu tenho menos V0 ao quadrado é 8,33 metros por segundo elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração. A aceleração, o problema forneceu para a gente, que é 6 metros por segundo ao quadrado. Com o sinal de menos, porque é a aceleração de freamento. Menos 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, o que acontece aqui?
a gente pode fazer a continha. 8,33 elevado ao quadrado, a gente vai dividir isso por 2 vezes 6 são 12, né? Menos 12. Esse menos aqui de baixo a gente corta com esse menos aqui de cima. E eu vou ficar com 5 ponto... Deixa eu fazer essa continha. 5,78. Então, aqui em cima eu vou ficar com 5,78. Aqui eu vou ter metro ao quadrado, segundo ao quadrado, dividido por metro, segundo ao quadrado. Corta esse segundo ao quadrado aqui, corta esse quadrado com esse metro aqui. Então, eu tenho que ΔX de freamento no A é igual a 5,78 metros. Beleza? Aí o que a gente tem que fazer? O ΔX total é o ΔX de tempo de reação no A mais o ΔX de freamento no A. Então, nós temos 5,83 metros mais 5,78 metros. Fazendo essa continha, nós ficamos com ΔX igual a 11,5 metros. Ou seja, nosso ΔXA igual a 11,5 metros. Ou seja, se o carro estiver a 30 km por hora, nessas condições, ele vai demorar 11,5 metros para parar. Beleza? O que a gente pode fazer agora? Repetir o mesmo procedimento que a gente fez aqui para B, para a velocidade B. Velocidade de B é 60 km por hora ou 16,6 metros por segundo. Então, eu tenho aqui velocidade inicial B para a velocidade inicial B, que é 60 km por hora, equivale a 16,6 metros por segundo. Para B, nós temos a mesma situação. Então, a gente pode aproveitar as equações desenvolvidas aqui para o A. Então, eu tenho aqui, ó, ΔX, tempo de reação A, é VA, tempo de reação. Tempo de reação vai ser igual para todo mundo. Então, ΔX, tempo de reação B, vai ser VB, tempo de reação. Então, eu tenho aqui ΔX, tempo de reação B, é igual a V0B vezes tempo de reação. ΔT de tempo de reação, né? VB, a gente já colocou aqui que é 16,6 metros por segundo. E o tempo de reação, que é igual para todo mundo, é 0,7 segundos. Né? Fazendo essa continha, dá para fazer análise dimensional aqui, segundo por segundo. Fazendo essa continha, ficamos com aproximadamente 11,7 metros. 11,7 metros. Então, encontramos a distância que ele vai percorrer antes de começar a parar. Agora, a gente precisa calcular a distância que ele vai percorrer enquanto está freando. Né? Enquanto está freando, nós usamos a equação de Torricelli para A. Então, tem ΔX, freamento de A, igual V0A aqui, ao quadrado,
dividido por 2 vezes a aceleração. Então, para B, nós vamos fazer ΔX, freamento de B, menos VB ao quadrado, V0B ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração, que é igual para todo mundo. Então, vamos lá. ΔX de freamento de B igual V0B ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração. Um sinal de menos aqui, né? Então, eu tenho que V0B é 16,6 metros por segundo elevado ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração. 2 vezes menos, quanto que era a aceleração? 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Fazendo essa continha, nós vamos ficar com 16,6 ao quadrado dá 277,89 aproximadamente metro quadrado, segundo ao quadrado, dividido, tem um sinal de menos aqui, por menos 12 metros por segundo ao quadrado. Bom, fazendo análise dimensional, a gente tem esse quadrado corta com esse metro, esse segundo ao quadrado corta com esse, e esse sinal de menos corta com esse aqui. E ficamos com ΔX, freamento de B, que é igual a 277,89 dividido por 12, isso é aproximadamente 23,2 metros. Belezinha? Então, eu tenho o ΔX de tempo de reação, 11,7, ΔX tempo de freamento, que é 23,2. Então, eu posso dizer que o ΔX B é igual ΔX tempo de reação mais ΔX freamento de B. E assim ficamos com 11,7 metros mais 23,2 metros. Somando aqui, nós ficamos com 34,9 metros. Então, a B a gente chamou de azulzinho. ΔXB igual a 34,9 metros. Belezinha? Agora é só repetir o mesmo procedimento para velocidade C. Então, vou colocar uma página aqui. Para C, que é 90 km por hora ou 25 metros por segundo. Então, vamos lá. Para velocidade inicial C, que é 90 km por hora, equivalente a 25 metros por segundo. De novo, podemos adotar o mesmo raciocínio anterior. Então, eu tenho o ΔX do tempo de reação, que vai ser ΔX do tempo de reação C, que é igual a velocidade inicial C vezes ΔT de reação, que é igual para todo mundo. Então, ΔX do tempo de reação C, que é igual a V0C
vezes ΔT de tempo de reação, né? Então, eu vou ficar com 25 metros por segundo vezes 0,7 segundos. Corta esse segundo com esse segundo e eu vou ficar com 0,7 vezes 25 metros. Isso vai dar 17,5 metros. Belezinha? Então, já temos o ΔT, ΔX de tempo de reação para C, que é 17,5 metros. Falta encontrar o ΔX de freamento. Vou pegar outra cor aqui. Vou pegar o roxinho mesmo. O ΔX de freamento de C, podemos usar a equação obtida anteriormente, é igual a menos V0C ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração. Então, menos V0C ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração. Menos aqui, V0C é 25 metros por segundo, elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes menos 6 metros por segundo ao quadrado. Belezinha? Fazendo essa continha, eu tenho menos 625 metro quadrado, segundo ao quadrado, dividido por menos 12 metros por segundo ao quadrado. Esse segundo ao quadrado corta com esse metro quadrado, esse quadrado aqui corta com esse menos com esse, e eu vou ficar com 625 metros dividido por 12. Então, ΔX de freamento de C é igual a 52,1 metros. E o ΔX total de C, ΔX de C total é igual ΔX de tempo de reação de C, que é 17,5, mais o ΔX de freamento. ΔX de freamento de C. ΔX de tempo de reação é 17,5 metros, mais o ΔX de freamento é 52,1 metros. Então, ΔXC é igual a 69,6 metros. Belezinha? Então, obtivemos a distância que o carro vai demorar para parar completamente para cada uma dessas velocidades. Beleza? Agora vamos comparar cada uma delas. Então, eu tenho aqui, ó, para o A, que eu tinha 30 km por hora, ou 8,3 metros por segundo. Ele demorou para parar, ou seja, ele percorreu uma distância ΔX de 11,5, com ΔX em metros, 11,5 metros. No B, que ele estava a 60 km por hora, ele percorreu 16,6 metros por segundo. Ele demorou 34,9 metros para parar. E
quando ele estava a 90 km por hora, que a gente chamou de C, que é 25 metros por segundo, ele demorou 69,6 metros para parar. Então, olha só a diferença que a velocidade implica na distância que ele vai conseguir ter que percorrer antes de parar, né? Aumenta exponencialmente essa distância, né? Foi de 15 para 34 para 69. Aí, o problema pede para a gente comparar isso em números de carro, né? Então, a gente pode aproximar um carro, vamos desenhar um carro aqui, vamos você desenhar um carro. Pronto, um carro. A gente pode dizer que ele tem aproximadamente uns 5 metros, né? Razoável, 4,5, 5 metros aí, né? Nossa, professor, você é um artista. Então a gente pode dizer que para 30 km por hora, ele vai aproximadamente um pouquinho mais de 2 carros para parar. Quando ele está em 60 km por hora, ele vai percorrer aproximadamente 7 carros para parar. E quando ele está em 90 km por hora, isso vai ser em torno de 14, 15 carros para parar. Belezinha? Então, resolvido o nosso probleminha aqui. Beleza? Por hoje é só e até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.